a Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Lucas capítulo 19. Amém? Vamos fazer a leitura, porque o horário não espera, né? A hora não espera. Que diz assim a minha Bíblia: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia! E apressando-se desceu e o recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse-lhe ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Simão, tome seus assentos. Louvado seja Deus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. É uma palavra, irmão, de salvação. É uma palavra que o Senhor está falando de salvação, de vida eterna. Louvado seja Deus. E Zaqueu, ele não era apenas um publicano, não. Ele era chefe dos publicanos. Ele era chefe. Ele era um homem rico, muito rico, porque eles trabalhavam para Roma. Os publicanos, trabalhavam para Roma. Roma estava dominando Israel. Roma estava comandando Israel. Então, tinha algumas pessoas de Jerusalém que foram trabalhar com Roma para cobrar impostos. E esses homens, eles eram desprezados pelos judeus, porque os judeus ficavam furiosos com eles, porque para eles estavam do lado de Roma, cobrando dinheiro de quem já não podia pagar. E o detalhe, eles cobravam muito mais caro do que Roma mandava. Então, esse Zaqueu, ele era detestado pelo povo de Israel. Então, ele com certeza ouviu falar nos feitos de Jesus. Com certeza ele ouviu, porque ele teve curiosidade de saber quem era Jesus. Ele teve curiosidade, ele falou: eu quero conhecer ele, eu quero saber quem é. E ele era rico, só que ele era rico roubando, era em roubo. A riqueza dele não era uma riqueza honesta, não era.
ele defraudava o povo de Israel. Cobrava um tanto, quando Roma, às vezes cobrava a metade, e ele falava, por exemplo, Roma cobrava 50 reais de impostos, aí ele cobrava 100 para a pessoa, porque 50 era dele. Então assim ele foi enriquecendo, e ele tinha casa boa, tinha tudo bom. Zaqueu tinha essa riqueza que não era nem uma riqueza boa, não era nem uma prosperidade boa, era uma riqueza de roubo. Então, com certeza, Zaqueu, ele era vazio, ele não tinha Deus. Com certeza, ele tinha riqueza, mas muitas das vezes a pessoa tem riqueza, mas não tem alegria. Ela não é alegre, ela não tem essa felicidade que nós temos. Felicidade do quê? Da salvação, de vida eterna. Às vezes a pessoa é rica, tem um carrão, tem uma casa excelente, como Zaqueu tinha, mas não tem a felicidade. Verdade, rei. Aleluia. Sempre está faltando algo. Por mais que tenha, está faltando algo. Verdade, Jesus. E Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus. Inclusive, os apóstolos de Jesus e a maioria dos judeus, eles achavam que Jesus veio combater Roma. Eles esperavam um rei, materialmente falando. Por isso que eles achavam isso, que o Messias viria para acabar com Roma, acabar com o império. Mas não era isso que Jesus veio fazer. Jesus, ele veio salvar o que se havia perdido. Jesus veio salvar as almas. Mas eles achavam que ele ia libertar de Roma, libertar dos impostos, libertar da escravidão de Roma. Mas Deus queria libertar eles da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele ia passando, aleluia, ele ia passando por Jericó. Aqui também na cidade de Jericó, Jesus também, ele deu vista àquele cego Bartimeu. Sim, Jesus. Ele também salvou a alma daquele homem. Aquele homem era cego, ficava na rua mendigando. Olha que diferença. Jesus salvou um homem pobre que vivia na rua, um mendigo pedindo esmola, e também salvou um homem chamado Zaqueu, rico, poderoso, trabalhava para Roma. Viu como Jesus não faz acepção de ninguém? Viu que Jesus veio para todos. Jesus veio para todos, mas nem todos os receberam. Nem todos ainda o recebem. Jesus, ele veio, ele está aí dizendo: vem para mim. Ele está de braços abertos, mas nem todos querem ele. Mas ele ainda está salvando, ainda continua libertando, ainda continua curando, ainda continua fazendo maravilha no meio do seu povo. Aleluia. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele, como ele é detestado pelo povo, o povo de Israel, ele procura, sabendo que Jesus estava vindo, a multidão era grande, que estava vindo com Jesus. Ele sabia que aquela multidão não gostava dele, e ele sabia por onde Jesus ia passar. Aí ele viu uma figueira e subiu nela, e ali ele esperou Jesus passar.
que ele queria pelo menos, aleluia, ele queria pelo menos conhecer Jesus. Ele queria pelo menos saber quem era ele, porque ele mesmo se achava indigno até de ficar junto de Jesus, porque ele sabia do pecado, ele sabia que ele estava fora dos mandamentos judaicos, ele sabia disso, igreja, ele sabia disso, pastor, ele sabia disso, que ele estava fora, totalmente fora dos mandamentos. Por isso que os israelitas chamavam ele de impuro, de sujo, que ele não deveria fazer parte mais, que ele não era mais judeu. Eles, não era só ele, eram vários que cobravam imposto, eram vários que trabalhavam para Roma, não era só ele. E ele subiu naquela árvore, esperou Jesus passar com a multidão, porque multidão com Jesus, igreja, era o que não faltava. A multidão não faltava. Agora, verdadeiros adoradores, verdadeiro compromissado com ele, era poucos. Ele só queria estar perto de Jesus por causa dos milagres, por causa da cura, por causa da multiplicação dos pães que Jesus andou multiplicando. Quer dizer, hoje serve para nós. Muitos estão dentro da igreja, muitos dizem que servem ao Senhor, mas é pelo pão, é pelo dinheiro, é por aquilo que Jesus pode dar para ele. Não é para servi-lo verdadeiramente como ele merece. Não é para servir a ele verdadeiramente como ele quer que sirva. Porque a mesma multidão que andou com ele foi a mesma multidão que mandou crucificá-lo. Foi a mesma multidão que escolheu Barrabás. Oh, aleluia! Dentro da igreja é poucos, são poucos que arregaçam as mangas, que quer fazer a obra, de Deus, que diz assim, eu estou dentro, eu estou querendo fazer a vontade dele, eu estou pronto, mesmo que seja para sofrer, mesmo que seja para ser caluniado, mas eu estou pronto para falar a verdade, eu estou pronto para pregoar a palavra, eu estou pronto para dizer a verdade para quem não sabe. É poucos, são poucos. Muitos vêm para a igreja porque está com algum probleminha, está com a falta de emprego, a saúde está ruim. Aí vamos acertar a casa de Deus, vamos lá para Deus fazer alguma coisa na minha vida. Mas muitas vezes quando recebe o milagre, não volta mais, acabou-se, não volta mais. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer compromisso com ele, compromisso com a palavra. Deus quer que você junte seus pés na presença dele, faça a obra, porque os dias na terra estão contados. Nem ache que você vai ter tempo de fazer muitas coisas, de você realizar sonhos. Não, o tempo está contado. Deus quer que cada vez mais eu e você nos purificamos a Ele. Eu e você nos santificamos a Ele, para que Ele possa usar você
e usar a mim cada vez mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele diz lá em Apocalipse: quem for sujo, se suje mais. Agora quem for santo, se santifique mais ainda. Então é isso que ele quer. Se você se acha santo, separado do mundo, se purifique mais, se santifique mais, se separe mais ainda das coisas terrenas, das coisas que não valoriza, não tem nada a lhe dar. É verdade, Jesus. Não faz nada na tua vida. Tem pessoas que deixam de estar aqui na casa do Senhor para fazer outras coisas que não santifica Ele nada, que de nada vai resolver a vida dele ou dela. Mas glória a Deus que você está aqui hoje. Aleluia. Graças a Deus que você está aqui hoje para ouvir essa palavra. Grandioso Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ao cego Bartimeu, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Jesus, ele quer saber de você, o que é que você quer que ele faça. Será que Jesus não sabia que o cego, ele era cego? Sabia! Ele sabe de tudo! Ele sabe até quanto tempo ele era de nascença. Ele sabe tudo, a família dele, tudo. Só que ele quer saber de você. Ele quer saber de mim. O que você quer que ele faça? Eu acho que se Jesus chegasse e perguntasse a nós: o que você quer que eu faça? Eu acho que nós só pediríamos a coisa material. Porque as espirituais, a Bíblia diz que é bem melhor. As espirituais, a Bíblia diz que é mais rica, é mais poderosa. E eu duvido hoje alguém até pedir o batismo com o Espírito Santo. Procurar o batismo, se consagrar para receber. É difícil. Agora pergunta se não está orando para ganhar uma casa, um carro, um casamento, alguma coisa na família, a saúde de alguém. Porque nada disso, igreja, nada disso é proibido, não. Não é não. Jesus disse: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais vai te acompanhar, e as demais vai correr atrás de você, e as demais vai te alcançar, e a tua necessidade Ele vai mandar, e o que você precisa Ele vai te dar. Oh, aleluia. Aí quando ele falou que queria ver Jesus, então veja. Ele queria ver Jesus e ele viu. Porque ele perguntou: que barulho é esse aí? Ele queria saber, queria ver. Zaqueu do outro lado também queria ver Jesus. Só que Zaqueu era cego materialmente. Aliás, Bartimeu, cego materialmente, né? No corpo. E o outro, Zaqueu, ele era cego espiritual. Só queria riqueza. Mas ele viu que a riqueza que ele tinha não era boa. Não era boa. Ele não vivia feliz com aquela casa, com aquele palácio, com tudo que ele tinha. Ele não vivia feliz. Porque felicidade, meu irmão, só quem traz é Jesus. Felicidade verdadeira, só quem dá é o Todo-Poderoso, não é mais ninguém. A verdadeira felicidade, irmã, só vem dele, só vem do céu.
é a tua salvação. A alegria da salvação é a melhor coisa. A alegria de ser salvo, a alegria de ser salvo, a alegria de ser salvo, de saber que um dia irá para a morada do Altíssimo, um dia para nas moradas celestiais, ficar com Ele. Você vai morar com Ele. Quando tudo aqui terminar, quando tudo aqui se encerrar, você vai morar com Ele. E vai ficar livre de tudo isso aqui. A Bíblia diz que não vai ter mais enterro, acabou. Não vai ter velório, não vai ter tristeza, não vai ter solidão, não vai ter depressão, não vai ter doença. Estaremos lá com o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele te deu esse privilégio. Ele te deu. Para quando tu partir daqui, tu ir morar com Ele. É um privilégio grande. É bênção que Ele deu. E nem todos querem, infelizmente. Preferem ficar na carne. Preferem os prazeres da terra. Preferem bebedice, droga, prostituição. Sujeira, isso é sujeira. Do que viver uma vida limpa com Cristo. Esse homem Zaqueu estava precisando de uma limpeza. Ele estava precisando do encontro. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí Jesus passando por debaixo da figueira, os seus discípulos, com a multidão toda, muita gente. Jesus para bem embaixo e olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí. Desce depressa, Zaqueu. Oh, aleluia. Alguém falou o nome dele para Jesus? Não. Jesus sabe o nome. Jesus não perguntou como é seu nome, desce daí não. Zaqueu, desce. Aleluia. Desce. Deus quer que nós descemos na presença dEle. E é logo, e é consciência, e é depressa. Não é para dizer assim, não, amanhã eu desço. Depois da manhã eu desço. Não, é hoje, é agora, é já. Desce depressa. Sabe por quê, Zaqueu? Porque hoje convém eu posar na tua casa. Porque, Zaqueu, eu vou posar na tua casa. Que maravilha, que coisa linda. O próprio Cristo dizendo que vai pousar na minha casa. Mas Ele pousa mesmo na tua casa. Porque quando tu aceita Jesus, quando tu se entrega para Ele, quando tu limpa, quando Ele limpa a tua casa, que é você, o Espírito Santo posa na tua casa. Aí você vai viver com o Espírito Santo na tua casa. Aí Ele posa mesmo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mas depois que você entrega a vida, depois que você se afasta, depois que você renuncia essas nojeiras da terra, Ele faz morada. Obrigada, Jesus. Ele não fica só um pouquinho, não. Ele faz morada na tua casa, na minha casa. No Imparamanto. Aí, Arabada, sou. Aí, Deus quer fazer morada em vida de pessoas aqui neste lugar esta noite. Ele quer fazer morada na tua vida. Ele quer fazer morada e tirar o que não presta. E libertar você. Libertar
Grandioso, Deus. Zaqueu desceu depressa daquela árvore. Escutou a voz do grande. Escutou a voz do mestre. Grandioso, Deus. E agora ele nem se preocupou com o povo. Por quê? Que agora Jesus já estava ali do lado dele. Aleluia. Aí disse assim, ó, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso, recebeu com alegria, recebeu com muita alegria, e disse, seja bem-vindo, Jesus, seja bem-vindo na minha casa, seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo, Jesus. Oh, aleluia! Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, que recebendo Ele com alegria, a gente não desiste mais dele. Pode acontecer o que acontecer com a gente, pode passar luta, pode passar necessidade, pode, mas não está com Ele grudado. Porque recebemos Ele com alegria, recebemos Ele com gozo, recebemos Ele com prazer. Ai, suricanto, ai, dom madagassai, ai, abadagassurianda. Aleluia. Mas aí foi os comentários. Que Jesus disse que ia na casa dele, ia comer com ele. Jesus disse. Aleluia. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, eis que eu dou aos pobres. Não é essa passagem ainda que eu quero. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu para comer com ele e ficar com ele, todo o povo falaram, como é que ele entra na casa de um publicano, de um pecador? Como é que ele vai comer com um pecador? Às vezes também na igreja, quando entra pessoas, né, que não conhecem a Cristo, não sabem, entra na igreja do jeito que ela veio, as pessoas ficam olhando. Como entra assim? Ele não sabe. Aleluia. Ele está vindo buscar algo para a vida dele. Ele está vindo buscar salvação. É porque quando ele entrou nessa porta, ele não veio porque ele quis, não, porque não vem. Ele veio porque o Espírito Santo mandou. Ele veio porque mandou. O Espírito mandou, porque tem uma palavra para a vida dele. Tem uma palavra para a sua vida. Você que entrou aqui desesperado, até triste, com depressão, tem uma palavra do céu. Aleluia. É santo, Jesus. Como que ele come com o pecador? Me diga uma coisa. Se Jesus quisesse comer com gente santo, ele não tinha descido na terra, não. Ele tinha ficado lá no céu, porque aqui na terra só tem pecador. Todos somos pecadores. Só que nós somos pecadores, mas todo dia estamos pedindo perdão para Ele. Todo dia estamos na presença dEle, pedindo a misericórdia dEle, perdão, porque nós erramos. Mas Jesus, Ele veio para os seus, mas os seus lhe rejeitaram. E nós temos esse direito, aleluia, porque o Senhor te deu esse direito. Aleluia. Direito de quê? De vida eterna, de salvação. Aleluia. Isso não foi por mérito seu, nem mérito meu. Isso não é porque você é bom. Ninguém aqui é bom. Bom é só Deus. Aleluia. Nós não valíamos nada, mas o Senhor também nos encontrou. Teve um encontro conosco. E hoje nós estamos aqui louvando, glorificando a Ele. Aleluia. Não é diferente do Zaqueu, não. E que encontro ele teve com Jesus? Que encontro
encontro maravilhoso ele teve com Jesus. Como também Bartimeu. Bartimeu também jogou de fora a sua capa. Bartimeu também disse: vou te seguir, vou atrás. Aleluia. Se convertendo também ao Senhor Jesus. E Zaqueu chegou e falou agora essas palavras. E Zaqueu disse ao Senhor: olha o que Zaqueu disse. Palavras de pessoas convertidas, palavras de pessoas que tiveram verdadeiramente um encontro com Deus, palavras de pessoas que querem uma vida nova, que querem uma vida diferente, que querem uma vida renovada, que querem uma vida de que quer viver em novidade de vida. Ele falou: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicamente. Olha aí, ele já estava regenerado. Somente porque teve aquela visita, Jesus entrou, ele já se transformou. Porque onde Jesus entra, há uma vitória. Onde Jesus entra, há uma transformação. Onde Jesus entra, a vida não muda, a vida muda. Onde Jesus entra, a vida não é mais a mesma. Ele deixou de ser cobrador de imposto. Ele deixou, ele abandonou o roubo. Ele roubava. E ele ainda disse a Jesus: olha, Senhor, eu devolvo tudo que eu fiz, que eu roubei, eu devolvo. Isso não me significa nada. Isso para mim não tem mais serventia. Está vendo aí essa casa, esse tesouro que eu tenho? Isso nunca me deu alegria. Agora a verdadeira alegria é o Senhor entrar na minha casa. A verdadeira alegria é o Senhor estar aqui na minha humilde casa. Aleluia. Agora eu sinto uma alegria. Agora eu sinto algo novo. Agora eu sinto algo bom. Agora eu sinto felicidade. Aleluia, Jesus. E ali Jesus disse a ele: porque nessa casa hoje entrou salvação. Jesus, ele vai salvar. Não é eu nem é você, ele que salva, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que prepara o pecador e leva para morar no céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele falou: Zaqueu, não vou roubar mais. Isso aí é uma pessoa convertida verdadeiramente. Ela andava, quando ela estava no mundo, fazendo errado. Ela se prostituía, ela se drogava, ela andava em bebedeira, ela andava em companhia de pessoas erradas. Mas depois que ela entrou, que ela viu, conheceu Jesus, ela não quer mais saber de nada disso. Ela tudo isso tira da vida dela, porque isso não acrescenta na vida de ninguém. Isso só faz mal. Agora, quando Jesus entra com gozo, com salvação, com vida eterna, isso faz bem. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, nós na igreja, a gente percebe que a pessoa mudou. Olha como aquela pessoa mudou. Olha como ele está diferente. Olha, o proceder dele é outro. O proceder dela é outro. Nós vemos que Deus entrou na vida, que o Espírito Santo é na vida dela. Aleluia! Porque verdadeiramente ela abriu a porta para ele entrar, como Zaqueu abriu. Zaqueu abriu a porta, ele entrou e fez morada na vida
Nós estávamos tudo perdido, você e eu estávamos perdidos, nós estávamos indo em caminho errado, nós estávamos indo em caminho do inferno, mas Jesus entrou e disse: opa, para! Ele nos tirou do caminho errado e nos colocou na sua gloriosa luz, e nos colocou na sua luz, porque o caminho dele é luz, não é treva. Saia das trevas, venha para a verdadeira luz. Saia das trevas, saia das trevas, porque o Filho do Homem veio libertar, aleluia, e salva aquele que já está perdido. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Jesus, ele vai entrar com libertação na tua casa. Aleluia. Tem pessoas também na tua casa que precisa ser liberta. Tem pessoas dentro da tua casa que precisa ser salva. Tem pessoas da tua família que precisa também que Jesus entre com libertação, assim como Jesus salvou a vida dele, mas ele se interessou, ele quis saber quem era Jesus, e ele se alegrou muito em conhecer ele, como você e eu nos alegramos em conhecer Jesus. Que vida diferente, que vida maravilhosa que o Senhor tem nos dado, que vida diferente, aleluia, e ele quer fazer isso com todos da nossa família, com todos da nossa casa, aleluia.